Muitas igrejas tradicionais costumam, em maio, comemorar o mês da família, né? E eu queria começar o primeiro domingo de maio falando sobre família. Para isso, eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, eu queria introduzir falando sobre casamento. Os casamentos aqui na época de Jesus, eles eram acertados pelos pais da noiva, pelos pais do noivo. O noivado em si já era um casamento. Há histórias antigas de amor em que o noivo não conhecia a noiva antes do dia do casamento. Imagina, né, irmão Nelson? Só na hora que estivesse casando, ia tirar aquele véu e ia ver a noiva, né? Tinha que confiar muito nos pais, né? As coisas foram evoluindo, né? Há pouco tempo, ainda aqui no Brasil, quem controlava todos esses registros era a Igreja Católica, que era a única igreja que existia, né? Então a Igreja Católica controlava a certidão de nascimento, se batizava, a Igreja Católica controlava a certidão de nascimento e a certidão de óbito. Algumas igrejas bem antigas tinham um cemitério do lado da igreja, né? Depois a gente avança, o Estado se torna laico, vem a Reforma Protestante e agora nós temos o cartório. Né? E o cartório, a pessoa às vezes vai dar entrada no casamento, geralmente vai casar só uns 40 dias depois, não demora menos de um mês, né? Porque os cartórios vão rodar se aquela pessoa é uma pessoa polígama, se ela tem mais de um casamento, né? E nessa caminhada, de repente os irmãos vão concordar comigo, nada impede que um casal se divorcie. Nada impede. Somente o temor de Deus no coração. Somente o temor de Deus no coração impede que um casal se divorcie. Todos os irmãos que estão casados há mais de 5 anos, né? E eu creio que a maioria dos irmãos aqui estão casados bem mais do que isso, sabem que a vida conjugal não é um mar de rosas, né? Nós somos confrontados, nós vemos os nossos defeitos, nós vemos os defeitos do outro. Para que uma família permaneça firme, é necessária muita força de vontade, muita abnegação. E nós que somos cristãos, nós temos a melhor arma à nossa disposição: a presença do Senhor, o exemplo do Senhor. A gente vê na Trindade uma família. Nós vemos o Deus Pai com uma característica paterna. Nós temos o Espírito Santo, que tem características maternas, né? Algumas religiões falam que Maria é a mãe de Deus, é a intercessora. Pede para a mãe que o filho atende o pedido da mãe. Mas quem tem mais característica materna na pessoa da Trindade é o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é o verdadeiro intercessor. Na pessoa da Trindade, ele tem essa característica feminina que às vezes nós nem sabemos pedir. Não sabemos pedir como convém, mas o Espírito se intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós temos o Filho, o primogênito da criação, o nosso irmão mais velho, Jesus. Se é que a gente pode dizer que Jesus é um irmão mais velho, né? É um irmão eterno. O primogênito da criação, gerado na eternidade, o Filho de Deus. Então nós vemos na Trindade uma família divina. Nós vemos na Trindade um modelo. Hoje eu assisti a um jogo de futebol na TV, não assisti o jogo todo. Inclusive liguei, já estava no intervalo, já tinha passado o primeiro tempo, né? E parece que no estádio de futebol lá em Curitiba, se não me engano era no Couto Pereira, em Curitiba, era Curitiba e Fluminense, um torcedor pediu a noiva em casamento ali no estádio, aí filmaram. E o comentarista da Globo, não muito atento ao jogo, né? Depois eu até reclamei dele durante o jogo,
ele falou uma coisa interessante que ele aprendeu no casamento dele. Ele falou assim, que eles tenham bastante diálogo. Eu achei interessante o comentarista da Globo ter falado aquilo, que eles tenham bastante diálogo. Aí eu viajei, né? Eu falei, com certeza esse comentarista já passou por algum problema no casamento e foi orientado a ter bastante diálogo no casamento. Então, meus irmãos, nós estamos aqui. João capítulo 2. Eu falei para os irmãos abrirem suas Bíblias e não abri a minha. Esse é conhecido como o primeiro milagre de Jesus. Ele transformando água em vinho em Caná da Galileia. João capítulo 2, a partir do versículo 1. Amém? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Respondendo-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 a 3 metretas. Ordenou-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse, tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo. E lhe disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça em nossas vidas. Obrigado por estarmos mais uma vez aqui reunidos como igreja. E obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Obrigado, Senhor Deus, por esse texto lido, e pedimos que o Teu Santo Espírito venha nos orientar, venha nos fazer refletir, venha nos edificar, venha, ó Pai amado, colocar em nós a Tua palavra, a Tua vontade, ó Deus, nos guiando, nos conduzindo, e que com isso nossas famílias sejam abençoadas, ó Pai. No nome de Jesus, amém. Hoje à tarde meus pais estavam em casa, lá em casa, né? Lá em casa tem algumas fotos da nossa família, e tinha uma foto de nós, no dia que eu e Michela nos casamos no civil, dia 18 de novembro de 2004. Aí meus pais falam, você ainda tinha cara de criança, Guinter, né? Eu tinha 22 anos quando casei-me. E agora, 17 anos depois, esse ano, se Deus permitir, faremos 18, né? Eu tenho conseguido experimentar essa graça de Jesus, meus irmãos. Passamos por muitos momentos difíceis, mas com a presença de Jesus as coisas podem melhorar. Com a presença de Jesus o vinho bom pode ficar para depois, para o final, e o casamento ir ficando ainda melhor. Ainda melhor. Jesus, ele vem trazer luz sobre as famílias, um conceito que está tão obscuro hoje em dia, né? Eu, na faculdade lá na PUC, na Faculdade de Filosofia, fui perguntado sobre o que era uma família. E antes que eu pudesse responder, a pessoa falou, uma família é só um homem, uma mulher e filhos? E eu fiquei olhando assim, uma família não pode ter só mãe e filhos? Nós temos várias configurações de famílias, mãe e filhos, pais e filhos. Mas o que é uma família? Uma família, meus irmãos, é a união de um homem e de uma mulher, onde se há a possibilidade de vida. Um homem e uma mulher se unindo em possibilidade de vida. Possibilidade de gerar uma vida. Ponto.
seremos ainda muito perseguidos por esse conceito. Porque, como eu falei, o conceito de família está obscuro. O mundo crê que 2 homens podem ser uma família. O mundo crê que duas mulheres podem formar uma família. O mundo crê que homem que se diz mulher e mulher que se diz homem pode formar uma família. Mas não. É o noivo e a noiva. É Cristo e a igreja. Não é sobre nós, não é sobre eu e você. É sobre Ele. É tudo para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Cristo era homem. A igreja, a noiva, é uma mulher. Nós somos a noiva. Nós somos a noiva de Cristo, a igreja. A igreja de Cristo. Não há negociação. Não há negociação porque não está em nós. Não está em nós, está neles. Então, esse casamento de um homem com uma mulher, acaba o vinho. E é interessante, né, irmãos? A mãe de Jesus, ela não tem proeminência em muitos textos, mas nesse aqui ela tem. Eu vi uns capítulos de uma série chamada The Chosen, não sei expressar muito bem no inglês, mas significa os escolhidos. É uma série nova, tem até um aplicativo, em que a mãe de Jesus era amiga da mãe da noiva, né? Era amiga da família, por isso que ela fica sabendo que acaba. E vão mais pessoas no casamento do que os noivos tinham convidado. Eles perderam o controle de convidados, então o vinho acaba rápido, né? E é interessante, meus irmãos, Maria ter falado para Jesus, acabou o vinho. E ele ter falado, mulher, ainda não é chegada a minha hora. De repente, quando Maria fala, acabou o vinho, Jesus já pensa logo na cruz. Já pensa logo no sangue dele vertendo. E aquilo ali desperta Jesus, ele inicia assim os seus sinais. Ele faz o primeiro milagre. Mas eu queria convidar os irmãos a uma viagem. João, meus irmãos, é um evangelho magnífico. Então João ele começa o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E como é que começa o livro de Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. Parece que João ele tenta parafrasear Gênesis, e falando, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Em Gênesis capítulo 2, Deus cria o casamento. Deus cria o casal. Em João capítulo 2, Jesus ele transforma um casamento, transforma uma festa de casamento. Uma festa que tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ser mal falada, tinha tudo para ficar marcada de uma maneira negativa. Ele transforma aquela água em vinho. E em Gênesis 3, o homem cai. Em João capítulo 3, nós temos o versículo áureo da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É engraçado que nós refletimos aqui hoje pela manhã na serpente de ouro de Moisés. Em Gênesis capítulo 3 entra a serpente. Satanás incorporado na serpente. Em João capítulo 3, Jesus ele fala da serpente de ouro. Então parece que João ele tenta fazer esse paralelo, pelo menos no início com Gênesis, né? A gente não consegue fazer esse paralelo no Evangelho de João todo. Mas eu queria, meus irmãos, trazer alguns ensinamentos de Jesus. Afinal, nós já lemos aqui nessa noite. Bom, meu computador, ele acabou de ficar ruim e eu não vou poder usar ele para pregar, então os irmãos se segurem. Eu queria trazer aqui alguns ensinamentos que trazem luz sobre esse conceito, que trazem luz sobre as nossas famílias, que trazem luz sobre o nosso casamento. Parece que o primeiro casal, acabei de ler um livro há pouco tempo que a minha esposa me deu, chamado Silêncio de Adão. Parece que o primeiro casal, meus irmãos, eles são chamados a uma maturidade. E a falha, ela vem principalmente do homem.
O que o autor ele defende? Ele defende que Deus, ele no princípio criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e Deus ele fala, haja luz. Parece que a terra estava em confusão, a terra estava em trevas, a terra estava num caos, e a primeira palavra de Deus é, haja luz. Então Deus ele dá uma ordem para dentro da confusão, para dentro das trevas, para dentro do caos, para dentro da desordem. Deus ele diz, haja luz. Depois, Deus chama Adão e dá uma discipulada em Adão, dá uma ensinada em Adão. Os animais estão ali meio desorganizados. Os animais estão ali, ninguém sabe quem é a zebra, quem é a galinha, quem é o cachorro. Ah não, Adão, nomeia aqui. Fala o nome dos animais. E Adão começa, né? Claro que lá na língua hebraica, a gente nem sabe qual língua era. Torre de Babel desfez as línguas, dividiu a língua, então a gente não sabe que língua era aquela. Mas era uma língua divina, porque Adão tinha aprendido de Deus, né? Então, mas vamos lá, vaca, cachorro, né? Tem um pastor Cláudio Duarte até fala, mas o cachorro não tem cara de cachorro mesmo, né? Ele brinca nisso. Mas na verdade isso não é nem tanto assim uma coisa intrínseca, meus irmãos, é porque a gente se acostuma, né? Pô, a gente já conhece a irmã Vânia há tanto tempo, irmã Vânia, a gente já acostumou a chamar a irmã Vânia de irmã Vânia, e a irmã Vânia tem cara de irmã Vânia, né? Então a gente se acostuma com o nome, com a pessoa, a gente faz essa ligação e para a gente é confortável, né? Não tem nada a ver com isso. Mas Deus ele manda um homem declarar, e o homem declara. Cachorro, vaca, e vai lá, ele põe o nome, né? E quantos animais tínhamos? De repente, Adão deu nome até aos dinossauros, né? Mas vamos lá, Gênesis capítulo 3, a serpente, ela traz uma confusão, a serpente ela traz um caos, a serpente ela introduz uma mentira. Eva pega o fruto e dá para o seu marido. Aparentemente, segundo essa interpretação do autor do livro Silêncio de Adão, Adão estava do lado. Porque não tem uma passagem de tempo. E depois, Eva deu, né? Ele pega até uma expressão no hebraico que significa que Adão estava com Eva. Eva pega e dá. E Adão come. Quando Adão abre a boca, não é para falar, é para comer. Adão deveria ter dado palavra àquele momento de caos, àquele momento de escuridão. Aquele momento Adão deveria ter falado. Falado o quê? O que Deus falou. O que Deus mandou ele falar. Mas Adão não falou. Adão ficou em silêncio. Está aí o título do livro, Silêncio de Adão. Meus irmãos, esse livro me encorajou, por quê? Porque o livro, ele fala o seguinte, há momentos difíceis, há momentos de caos, há momentos de treva, há momentos duvidosos, e a gente está num momento desse. Ainda que nós não tenhamos certeza de tudo, a gente tem certeza de algumas coisas, e a gente tem que falar. A gente tem que falar a escuridão, a gente tem que falar o caos, a gente tem que falar as trevas, e a gente tem que falar a nossa família. Nós temos que orientar a nossa família de acordo com a palavra de Deus. Se eles vão escutar, se eles vão obedecer, é com Deus. Em Deus está o querer e o efetuar. Mas nós temos que falar, nós não podemos ficar omissos, nós não podemos ficar em silêncio, nós não podemos aceitar a sugestão do inimigo. A luz sobre nossas famílias é Jesus. Mas Jesus mandou quem a esse mundo? A quem Jesus enviou a esse mundo? A quem Jesus disse, sejam sal? A quem Jesus disse, sejam luz? A quem Jesus disse, façam discípulos? A quem ele disse isso? Somos nós. Nós não podemos nos omitir. Não podemos, como Adão, pecar e nos esconder. Pecar e dar um jeitinho. Não. Nós temos que avançar. Jesus fala, mulher, ainda não é chegada a minha hora.
Ainda não era chegada a hora da crucificação, mas era começada a hora de se fazer discípulos. E Jesus ele começa fazendo esse milagre no casamento. É interessante, meus irmãos, que todos os princípios para que a nossa família seja abençoada, para que a nossa família seja iluminada, está aqui. Jesus, ele passa a dar ordem, e Maria fala o seguinte, né? Maria nem discute. Disse então sua mãe, versículo 5, aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Para as nossas famílias serem iluminadas, abençoadas, nós temos que fazer tudo o que Jesus nos diz. Tudo. A prática do perdão começa na nossa família. A prática do diálogo começa na nossa família. Maria se comunicou com Jesus. Maria trouxe o problema para Jesus. Jesus fala o simples. Jesus é o objetivo. Vem cá, tragam aqui as talhas. Encham de água as talhas. O que Jesus fala para nós? O que Jesus nos ordena hoje em dia? A nós homens, nós temos que dar a nossa vida pelas nossas esposas. As esposas serem submissas aos seus maridos. É interessante, meus irmãos, que o maior exemplo de homem e o maior exemplo de mulher estão em Jesus. Por quê? Porque a pessoa que foi mais submissa nesse mundo foi o próprio Jesus, que foi submisso à morte e à morte de cruz. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, se faça a tua. Então, o maior exemplo de submissão para as nossas mulheres não é uma mulher, é Jesus. Jesus foi submisso. Nós, homens, temos que ser submissos a Deus. Essa questão, quando eu trabalho com os casais, quando eu dou palestra para os noivos, quando eu dou curso de noivos, essa questão, ela é uma questão que quanto mais o homem dá a sua vida pela esposa, menos a esposa tem dificuldade de ser submissa a um homem que dá a vida por ela. E essa submissão não é uma submissão cega. A conversa, como o comentarista da Rede Globo, lá, o narrador esportivo falou, tem que haver diálogo. Por quê? Porque pode ser que nós homens estejamos errados. Então tem que haver diálogo, tem que haver troca de ideias, tem que haver troca de informações, tem que haver paciência para sentar e conversar. Tem que haver, eu costumo falar para os casais que eles perdem uma maravilhosa oportunidade de orarem juntos. Nós, às vezes, como os casais, fazemos muita coisa juntos, passeamos juntos, viajamos juntos, comemos juntos. Mas, irmãos, como é bom orarmos juntos. Como é bom pedirmos orientação para Deus para um problema na nossa vida juntos. Há casais cristãos que só oram juntos na igreja. Por quê? Porque está toda a igreja junto. Que nós possamos orar nas nossas casas. Que nós possamos clamar a Jesus na nossa casa. Às vezes há problema nas nossas famílias e temos que clamar a Jesus. Jesus, transforma a água em vinho na minha casa. Transforma o meu filho que está meio água em vinho. Transforma o meu neto que está meio água em vinho. Transforma a mim que estou um marido meio água em vinho. É Ele que pode fazer o milagre, é Ele que pode transformar. Então, meus irmãos, a comunicação, o perdão, porque às vezes nós nos expressamos errados. Quem nunca falou uma palavra maldita para a esposa? Qual esposa nunca falou uma palavra maldita para o marido? Às vezes falamos palavras malditas para os nossos filhos. Muitas vezes os filhos falam palavras malditas para os seus pais. E maldito, irmãos, é do maldito mesmo. Foi dito de uma maneira ruim, de uma maneira mal, da maneira como não tinha que ser. Então, a gente tem duas maneiras de lutar contra isso. A maneira errada e a maneira certa. Não, se eu falo errado, eu não vou falar nada. Não. Porque não falando nada, você não vai ficar bom em falar.
Correto? Está ali o Davi mexendo. Como é que o Davi vai ficando bom em mexer vai ficar bom em mexer no computador? Mexendo no computador. Se ele chegar e falar assim, não consigo, não vou mais mexer. Aí não tem jeito. A gente tem medo de errar, a gente não pode ficar omisso. A gente tem que falar, a gente tem que se comunicar melhor, a gente tem que se expressar melhor. A gente tem que pedir sabedoria para Deus para falar com os nossos amigos, mas principalmente dentro da nossa família, irmãos. Há o perdão, porque às vezes falamos coisas que não era para falarmos. Então pedir perdão, e isso é tão bonito, irmãos, porque às vezes, assim, uma família tradicional no que eu digo antiga, se um pai pede perdão para o filho, o pai está demonstrando fraqueza. Então é inadmissível, o pai é aquele que não erra. Mas isso às vezes gera trauma nos filhos, meus irmãos. Porque nós como pais, nós erramos. E quão abençoados seriam nossos filhos se de vez em quando falássemos: meu filho, nesse quesito aqui eu errei, me perdoa. Filhos pedindo perdão ao pai, esposas pedindo perdão ao marido. O perdão nos traz qualidade de vida. O perdão nos faz melhorar. O perdão nos faz não errar mais. Vem cá, Michela fala para mim, né? Vem cá, vai ficar toda hora pedindo perdão pelo mesmo pecado? Para de pedir perdão e muda. Né? Outra coisa, meus irmãos, que traz luz sobre as nossas famílias e está ligado a tudo isso que eu tenho falado é o exemplo. Eu gosto muito de um exemplo de um pastor que foi meu professor, chamado Álvaro Trindade. Por quê? Porque ele falou que o pai dele nunca mandou ele orar, nunca mandou ele ler a Bíblia. Mas ele via sempre o pai dele orando e lendo a Bíblia. E só em ver o pai dele fazendo isso, ele viu que aquilo ali era importante e começou a fazer. Às vezes a gente fala muito, mas não dá o exemplo. Alguém já disse que o falar pode até convencer, mas o exemplo, ele arrasta. O exemplo é mais forte. Então, meus irmãos, temos que ser exemplos na nossa família. Temos que dar o exemplo, a começar de nós. Então vamos lá. Comunicação, perdão, exemplo. Aí a gente logo pensa: nossa, mas isso tudo é muito difícil. É difícil. Mas por isso que Jesus está no nosso barco. Por isso que Jesus está ao nosso lado. Porque o que parece impossível aos homens é possível para Deus. É possível, Ele pode mudar qualquer história, qualquer família. Ele pode mudar qualquer situação. Ele pode mudar qualquer um, irmãos. Então a gente tem Moisés, um jovem que vai defender um israelita e mata um egípcio. Daqui a pouco esse jovem amadurece, lidera o povo de Israel, um povo que eu acho que nenhum de nós suportaria liderar, e é conhecido como um dos homens mais mansos da terra. A gente vê Jacó, que briga pela primogenitura, que quer enganar o seu irmão, se encontra com Esaú e fala: eu não quero nada, é tudo teu, a herança do nosso pai é toda tua. Então, meus irmãos, nós temos inúmeras histórias de transformação de água em vinho. Nós temos uma prostituta chamada Raabe, que se transforma numa matriarca em Israel, mencionada na genealogia de Jesus. Temos que orar muito pelas nossas famílias.
Temos que orar muito, meus irmãos, mas temos que orar muito por nós. Por quê? Porque a nossa família é composta de quem? De nós. Então temos que ter ousadia para continuar casados. Temos que ter ousadia para algumas vezes falar verdades para os nossos filhos, para os nossos netos. Temos que ter ousadia de lutar pela nossa família, mas principalmente conosco mesmo. Temos que falar a verdade em amor. E quantas vezes isso é difícil, irmãos? Porque quando a gente fala a verdade de uma maneira tosca, é fácil. Mas temos que falar a verdade em amor. Tem o momento certo, tem o tempo certo, tem a maneira certa, tem um tom de voz certo. Precisamos muito de Deus. Nós precisamos mais de Deus do que nós pensamos. Nossa irmã Maria nos dá um belíssimo exemplo. Chama Jesus. Chama Jesus. Meus irmãos, eu queria encerrar a mensagem dessa noite citando um exemplo de uma outra professora, dessa vez uma professora de psicologia do seminário. Não sei se ainda está viva, o nome dela era Gladys, né? O nome dela é Gladys. Ela conta que certa vez uma família cristã chegou ao consultório, os filhos adolescentes, né? E uma brigalhada danada. E aquela família foi indicada pelo pastor para ir para o consultório. E ela reuniu aquela família, conversou, escutou eles e falou o seguinte: ainda bem que vocês vieram aqui, porque eu acho que o problema de vocês não é psicológico, não. Eu acho que o problema de vocês é espiritual. Eles arregalaram o olho, né? Porque quando fala que o problema é espiritual, a gente logo pensa numa possessão demoníaca, numa opressão maligna, em demônios reunidos em volta da nossa casa. E a orientação dela foi bem simples. Eu quero que uma vez por semana vocês sentem, conversem, orem sobre a conversa de vocês e leiam uma passagem da Bíblia. Uma vez por semana. Vocês vão fazer isso durante um mês, e daqui a um mês vocês voltam no consultório. Fizeram isso durante um mês, com uma prescrição de uma terapeuta, e voltaram no consultório, e os problemas estavam resolvidos. A família não era uma família perfeita, mas era uma família na graça. Então, meus irmãos, às vezes a solução dos nossos problemas está bem mais perto do que a gente pensa. A solução dos nossos problemas está numa comunhão da nossa família com Jesus. Então, não sei qual é a configuração da sua família, não sei qual é a configuração da sua família que está em casa, mas seja quem for, more contigo, a sua avó, a sua mãe, o seu pai, seus irmãos, chame eles para orar. Se eles não forem a primeira vez, é normal, ainda mais se não for cristão. Ore sozinho, mas ore por eles. Insista, ore para que na próxima semana, no próximo dia, você consiga chamá-los. Peça a Jesus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Ele ainda transforma situações. Ele ainda transforma água em vinho. Certa vez, eu fui surpreendido por uma situação não muito agradável e pediram para que eu orasse por uma coisa que eu não aprovava muito, né? Por quê, meus irmãos? Porque eu vou ter que contar a história. Um jovem engravida uma jovem.
Eles frequentavam a igreja que eu pastoreava, mas não eram membros. Jovem então tem que excluir esses jovens da igreja, né? Lá na igreja que eu fazia parte, eu tenho que excluir esse jovem porque ela está grávida agora, e aí, que não sei o quê, para não ficar mal, tem que excluir, que não sei o quê. Mas, né, eles não eram nem membros, né? E a mãe do jovem falou assim: pastor, você casa eles? Eu falei: irmã, eu caso, mas eu tenho que conversar com esses jovens. Ela: por que conversar, pastor? Primeiro, para explicar para eles o que é casamento, porque jovem hoje em dia não sabe o que é casamento. Segundo, para se eles sabendo o que é casamento, saber se eles querem casar. E aquela mãe arregalou o olho para mim, né? Porque aquela mãe queria que o filho casasse, queria que o filho honrasse ali o compromisso. Afinal, ele engravidou aquela menina. E o casal não chegou para conversar comigo, né? E na semana, uma ovelha minha me liga. Era uma ovelha da igreja que seria padrinho do casamento, né? Casamento no cartório. Primeiro a mãe pediu para realizar o jantar no quintal da igreja. E como era uma igreja numa comunidade da Cidade de Deus, não, irmã, pode realizar lá o jantar, né? Vamos comunicar graça a essa comunidade, né? E aí na semana do casamento a ovelha me liga, uma das ovelhas me liga e fala: pastor, por que você não quer casar os jovens tais? Eu falei: não é que eu não queira casar, eu não sei se eles querem casar, eu não sei se eles sabem o que é casamento. Então a pessoa ainda botou as pessoas da igreja meio que contra mim, que eu era o errado, né? Que eu não queria casar. E depois eu ainda fui chamado para orar nesse jantar de casamento. Michela nem foi, irmão, de tão chateada que ela ficou. E eu fui. Quando chegou lá orando, pedindo sabedoria, com uma bronca danada, né? Pedindo sabedoria, no momento antes do jantar, eu falei assim: olha, meus irmãos, família, né? Momento de alegria, momento de casório. Quando a gente fala em orar, a gente pensa sempre em falar com Deus. Mas o momento de oração é um momento também que Deus fala com a gente. Então eu queria abrir um texto com vocês. E abri o texto que eu li para os irmãos aqui. E falei: esse casamento aqui, não falei do casamento deles não. Eu falei: esse casamento aqui, ele foi mal planejado. Alguma coisa deu errado. E foi mal planejado. Por quê? Porque acabou o vinho. Mas mesmo mal planejado, quando esse casal, quando essa família, quando essas pessoas chamaram Jesus, Jesus fez o casamento dar certo. Então, por mais que nas nossas vidas, às vezes tenhamos planejado mal as coisas, quando nós chamamos Jesus, as coisas podem dar certo. E aí eu orei. Orei por aquele casal. E nem comer eu comi, irmão, de tão chateado que eu estava. Hoje em dia o casal está divorciado. Sim, meus irmãos, se não chamar Jesus, se não souber o que é casamento, não adianta ficar dando jeitinho. Um casamento que é feito para encobrir outro erro, um pecado que é chamado para encobrir outro pecado. Se não chamar Jesus, se não chamar a presença de Deus, não há casal que fique junto. Deixa eu parar por aqui. Vamos lá. Vamos orar, né, meus irmãos? Vamos chamar Jesus. Amém? Pai, obrigado por estarmos aqui reunidos, ó Pai. Obrigado pelas pessoas que estão aqui na igreja e pelas pessoas que estão também conosco na transmissão. Tua palavra, Senhor Deus, foi explanada. E há muitas coisas na nossa vida que não estão do jeito que nós queríamos que estivesse. E nós evocamos a Tua presença, Senhor Deus. Realiza milagre nas nossas famílias. Realiza milagre nos nossos casamentos. Realiza milagre na vida dos nossos filhos, ó Pai amado, dos nossos chegados, ó Deus, dos nossos amigos. Só o Senhor, ó Deus, para nos dar um casamento de qualidade, um casamento com vida em abundância. Só o Senhor para nos dar um casamento, Senhor Deus, com alegria. E o vinho aqui representa essa alegria. Só o Senhor, ó Deus. Ó Pai, nós clamamos a Ti. Transforma as nossas famílias.
Ó Pai, e nos dê coragem, Senhor Deus, para sermos testemunhas nesse mundo tão confuso, nesse mundo tão cheio de caos, em que as famílias não são respeitadas, ó Deus, que a partir de nós, a partir do nosso exemplo, Senhor Deus, possamos, ó Deus, juntos com o Senhor, ter uma família para a Tua glória, Senhor Deus. Que a nossa família, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, para o Teu louvor. É o que nós pedimos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e o conforto do Espírito Santo repousem sobre a Tua igreja e sobre todo o Teu povo espalhado na face da terra. E todos aqueles que creem digam amém. Uma boa semana para os irmãos. Com uma oração silenciosa estamos encerrados.